na solução. Reveja meu caso com atenção. A esperança que é forte mora no meu coração. Bem-vindos, alunos da disciplina MAP 2212, Laboratório de Computação e Simulação. Meu nome é Júlio Michael Stern, do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Esta aula consiste dos seguintes tópicos. 1. Uma recordação sobre cadeias de Markov. 2. Alguns resultados concernentes a distribuições de equilíbrio e cadeias reversíveis. 3. Algoritmos de Markov-Chain Monte Carlo para geração de variáveis aleatórias. 4. O enunciado do 5º exercício-programa. Em seguida, darei 2 demonstrações curtas sobre o teorema fundamental de convergência de cadeias de Markov. A primeira demonstração segue de perto o raciocínio de Andrei Andreevich Markov. A segunda demonstração constrói o resultado de convergência no caso geral a partir da convergência de cadeias de 2 estados. Como referências para esta aula, o artigo do Seneta de 2006, o livro de Kameny e Snell de 1976, o artigo de Cheskin de 1985 e o livro de Gilkes, Richardson e Spiegelhalter de 1996, como enunciado no rodapé da página. Uma cadeia de Markov representa um sistema com m estados que numeraremos de 1 até m. A cadeia de Markov evolui num tempo discreto t igual a 0, 1, 2 e assim por diante. P e J é a probabilidade de transição, isto é, a probabilidade da cadeia ir para o estado J no tempo t mais 1, dado que a cadeia estava no estado I no tempo t. Em cadeias homogêneas, como as que estudaremos nessa aula, a probabilidade P e J é constante, independe de t. As probabilidades de transição P e J são convenientemente dispostas numa matriz P denominada matriz de transição ou núcleo, em inglês kernel, da cadeia. Da definição de P e J, vemos que a soma dos elementos de uma linha de P vale 1, isto é, a linha PI vezes o vetor de uns vale 1. A matriz P tem elementos reais. A matriz de esparsidade, ou padrão de esparsidade, é uma matriz simbólica da mesma dimensão de P, onde os elementos P e J iguais a 0 são substituídos pelo símbolo 0 e os elementos P e J maior do que 0 são substituídos pelo símbolo x. O grafo de P tem vértices rotulados de 1 até m e um arco de I para J rotulado com a probabilidade P e J, se P e J for maior do que 0. Se P e J for igual a 0, o correspondente arco é suprimido do grafo de P. Uma trajetória ou caminho de comprimento T com estado inicial I e estado final J é uma sequência tal igual, tal 1 igual a I, estados intermediários tal 2 até tal T e estado final tal T mais 1 igual a J. Se uma cadeia de Markov é colocada no estado inicial I,
a probabilidade que ela evolua ao longo da trajetória tal é dada por probabilidade de tal igual a produtória para K indo de 1 até T de P tal K mais 1. Se selecionamos o estado inicial da cadeia I, de acordo com um vetor de probabilidades V, V é um vetor linha com elementos não negativos, tal que V vezes o vetor de uns é igual a 1, a probabilidade de que a cadeia se encontre num estado J após T transições, seguindo qualquer trajetória possível, é dada por WJ, onde o vetor W é dado por V multiplicado T vezes pela matriz P. Uma convenção importante. Em muitas áreas, é comum representar a posição de um sistema por um vetor coluna X e representar uma transformação linear desta posição por um produto matricial à esquerda. Por exemplo, y igual a ax. Na área de cadeias de Markov, a convenção é representar a posição de um sistema no espaço de probabilidades por um vetor linha, de modo que as transformações lineares desta posição são representadas por produtos matriciais à direita. Por exemplo, W igual V vezes P. Uma trajetória tal é possível se a probabilidade de tal é não nula. Uma cadeia P é irredutível se para quaisquer estados I e J existe uma trajetória possível indo de I até J. Um ciclo é uma trajetória que começa e termina no mesmo estado. Um estado I tem período K, K1 inteiro maior do que 1, se qualquer ciclo possível, começando e terminando em I, tem comprimento múltiplo de K. Caso contrário, o estado I é dito aperiódico. Uma cadeia P é aperiódica se ela não contém nenhum estado periódico. Uma cadeia P e de M estados irredutível e aperiódica tem a propriedade de que P elevado a M é totalmente denso. Isto é, o núcleo P elevado a M não contém nenhum elemento nulo. O exemplo neste slide traz o padrão de esparsidade de 6 núcleos, P1 até P6, que estão classificados como irredutíveis, IR, redutível, R, aperiódico, AP, ou periódico, P. Exercício. Para cada um destes 6 núcleos, verifique que a classificação dada no exemplo é correta. B. Para cada um dos núcleos dados no exemplo, calcule o padrão de esparsidade de P elevado a M, no caso M igual a 3. E, finalmente, verifique que para as cadeias irredutíveis e aperiódicas, P elevado a M é totalmente denso. Este é um exercício importante. Por favor, faça-o com cuidado e atenção. Um vetor de probabilidade G, para o qual valha G igual a GP, é dito uma autossolução, um autovetor, uma distribuição invariante ou uma distribuição de equilíbrio do núcleo P. Se a cadeia P é irredutível e aperiódica, podemos demonstrar que P tem uma única distribuição invariante. Este é um resultado fundamental da teoria de cadeias
de Markov, para o qual eu apresentarei uma prova esquemática ao final da aula. Nas mesmas condições de regularidade, é possível mostrar que G é a distribuição limite da cadeia. Isso é, para qualquer vetor de probabilidade V, V vezes P elevado a T converge para T indo a infinito para a distribuição de equilíbrio G. Consideremos uma cadeia P irredutível e aperiódica e sua autossolução G. O núcleo reverso R é definido por RJ igual a GJ vezes PJI sobre GI. Podemos interpretar o núcleo reverso como um núcleo que descreve a cadeia P, já em equilíbrio, evoluindo para trás no tempo. Isto é, a probabilidade de observarmos a cadeia chegando no estado I, vindo do estado J. Dado um núcleo P, este é dito reversível se existe uma distribuição G para a qual G e P obedeçam à equação de balanço detalhado, isto é, GI vezes PJ igual a GJ vezes PJI. Podemos interpretar a equação de balanço detalhado da seguinte forma. Para a cadeia P já em equilíbrio, a probabilidade de observarmos uma transição de I para J é igual à probabilidade de observarmos uma transição de J para I. Somando ambos os lados da equação de balanço detalhado sobre o índice I, obtemos GJ igual à somatória sobre I de GI vezes P e J. Isto é, a condição de balanço detalhado é uma condição suficiente, não necessária, para que G seja a distribuição invariante de P. Ademais, nesse caso, vemos que o núcleo P e seu reverso coincidem. Temos agora todos os elementos necessários para estudar o algoritmo de Markov-Chain-Monte Carlo. Recordemos os fatos básicos de que precisaremos. Dado um núcleo P irredutível e aperiódico e uma distribuição G satisfazendo a equação de balanço detalhado, GI vezes PJ igual a GJ vezes PJI, sabemos que, em primeiro lugar, G é a distribuição invariante de P, isto é, G igual a G vezes P. Em segundo lugar, sabemos que, sorteando o estado inicial da cadeia segundo uma distribuição qualquer V e permitindo que a cadeia evolua até um tempo t, a probabilidade de encontrarmos em t a cadeia num certo estado é descrita pelo vetor de probabilidades V vezes P elevado a t, e que este vetor converge para a distribuição invariante G. Eis a ideia básica por trás do algoritmo de Markov-Chain-Monte Carlo. Seja G a nossa distribuição alvo, isto é, queremos sortear elementos de um certo espaço de estados, segundo a distribuição G. Para este fim, com este propósito, construiremos um núcleo P irredutível e aperiódico, de modo que G e P satisfaçam a equação de balanço detalhado. Sorteamos o estado inicial da cadeia segundo um vetor de probabilidades V qualquer. Em seguida, como se diz em física, esquentamos a cadeia. Isso é,
permitimos que ela evolua por um tempo suficientemente longo, de modo que V vezes P elevado a T tenha se aproximado muito bem da distribuição invariante G. A partir deste ponto, passos sucessivos da cadeia estarão sorteando elementos do espaço de estado com a distribuição G. Uma pergunta permanece: como construir um núcleo P como requerido? Uma observação final. Números reais são representados num computador digital em notação de ponto flutuante, que constituem um universo finito, exatamente como o espaço de estado das cadeias de Markov que estamos estudando. Examinemos agora como construir para uma determinada distribuição-alvo G uma cadeia P que seja irredutível, aperiódica e que obedeça à equação de balanço detalhado. A ideia é adaptar para a distribuição-alvo G um núcleo Q que seja irredutível, aperiódico e fácil de computar. O espaço de estados de interesse pode ser muito grande, por exemplo, o espaço de todos os números reais representáveis em notação de ponto flutuante. Assim, devemos ser capazes de sortear uma transição IJ sem necessidade de construir explicitamente a matriz do núcleo Q. No algoritmo de Markov-Chain-Monte Carlo, ou MCMC, a cadeia P evolui como segue. Suponha que inicialmente a cadeia se encontre no estado I num tempo t. Passo 1. Escolha, sorteie ou proponha uma transição de I para J com probabilidade QIJ. Passo 2A. Aceite esta proposta com probabilidade alfa e J. Se aceita, a cadeia vai para o estado J. Passo 2B. Caso contrário, isso é, se a proposta for rejeitada, a cadeia permanece no estado I. Passo 3. Atualizar o relógio, t igual a t mais 1, e retornar ao passo 1. Permanecemos neste loop enquanto necessário. Formalmente, a cadeia P do algoritmo MCMC pode ser representada como na última equação deste slide. O primeiro termo à direita, QIJ vezes alfa e J, representa a probabilidade de sortearmos a transição de I para J e, em seguida, aceitarmos esta proposta. O segundo termo gera uma matriz diagonal que acrescenta ao termo P e I a probabilidade acumulada de todas as rejeições pertinentes. O papel da probabilidade de aceitação alfa e J é adaptar o núcleo Q à distribuição alvo G, garantido que a equação de balanço detalhado seja satisfeita. Isso é, garantindo que GI vezes QJ vezes alfa e J seja igual a GJ vezes QJI vezes alfa JI. Como um vetor de probabilidade soma 1, basta verificar esta equação para índices I diferente de J. É fácil verificar que as probabilidades de aceitação propostas a seguir satisfazem esta equação. A primeira é a probabilidade de aceitação de Metropolis Hastings, definida como alfa e J igual ao mínimo entre 1 e GJ vezes QJI dividido por GI vezes QIJ.
A segunda é a probabilidade de aceitação de Barker, definida como GJ vezes QJI dividido por GI vezes QIJ mais GJ vezes QJI. Os artigos históricos de Barker, 1965, e Hastings, 1970, sugeriram pela primeira vez as respectivas probabilidades de aceitação. Uma observação importante. Tanto a probabilidade de aceitação de Barker quanto a probabilidade de aceitação de Metropolis Hastings são função apenas dos quocientes GJ sobre GI e QJI sobre QIJ. Assim, não é necessário conhecer a constante de normalização da distribuição G. Podemos trabalhar apenas com o potencial de G. Segundo lugar, se o núcleo Q for simétrico, isto é, se QIJ for igual a QJI, as expressões das probabilidades de aceitação se simplificam consideravelmente. O lado direito desta transparência apresenta de forma esquemática um MC-MC, tendo como espaço de estados a reta real e gerando passos ou propostas com distribuição normal. Inicialmente, no tempo t, a cadeia está na posição xi. Em seguida, geramos uma proposta ou passo y com distribuição normal 0 sigma. A proposta é, então, levar a cadeia do estado xi no tempo t para o estado xj igual a xi mais y no tempo t mais 1. Utilizaremos a probabilidade de aceitação de Metropolis Hastings, alfa e j, cuja expressão se simplifica um pouco porque o núcleo Q, normal, é simétrico. E geramos a seguir um número U uniforme 0,1. A proposta será aceita se U for menor ou igual ou alfa e j. Neste caso, no tempo t mais 1, a cadeia vai para o estado xj. Caso contrário, a proposta é rejeitada e no tempo t mais 1, a cadeia permanece no estado xi. O lado esquerdo desta transparência ilustra a ideia do algoritmo através de figuras. A figura de cima representa uma máquina que gera passos com distribuição normal, assim como a máquina Quinn-Cookes, que vimos numa aula anterior. A figura do meio representa uma peneira, que seleciona ou que deixa passar passos gerados com probabilidade de aceitação alfa e j. Finalmente, a parte de baixo da figura representa a cadeia P do MC-MC convergindo para a distribuição alvo de interesse. Um núcleo Q normal 0 sigma é frequentemente usado para implementar MC-MC em uma região do Rm. No entanto, ao utilizar um núcleo normal, devemos calibrar com atenção a matriz de covariância sigma. Sigma muito grande gerará passos também muito grandes, o que nos levará a ter uma baixa taxa de aceitação. Como em qualquer algoritmo do tipo aceitação-rejeição, uma taxa de aceitação muito baixa implica em uma baixa eficiência computacional. Se, por outro lado, sigma for muito pequeno, os passos gerados serão muito pequenos, de modo que a cadeia se moverá muito lentamente através do espaço de estados, novamente resultando numa baixa eficiência computacional do MC-MC.
O livro do Gilkes, de 1996, traz a seguinte sugestão heurística para calibrar a matriz sigma. Tomar sigma como uma combinação convexa da matriz diagonal D, que contém nos elementos diagonais uma estimativa a priori das variâncias marginais, e da matriz S, que contém a estimativa corrente da matriz de covariância dos pontos amostrados. Essa é apenas uma sugestão. O livro do Gilkes traz muitas outras sugestões heurísticas e ideias práticas para implementação de MC-MC. O livro do Gilkes é uma coleção de artigos que vale a pena ser lido e consultado. Formulemos agora o quinto exercício-programa. O quinto exercício-programa é um aperfeiçoamento do quarto exercício-programa. No quarto exercício-programa, eu pedi que fosse utilizado um gerador de números aleatórios específico para a distribuição de interesse, que era uma distribuição Dirichlet. No quinto exercício-programa, esse gerador específico para Dirichlet deve ser substituído por um MC-MC de uso geral. Para implementar esse MC-MC, utilize um núcleo normal 0 sigma, tendo cuidado de ajustar a matriz de covariância sigma de modo a obter taxas de aceitação nem muito pequenas, nem muito grandes. Isso é, de modo que os passos gerados pelo núcleo normal não sejam nem muito grandes, nem muito pequenos. O seu relatório LaTeX deve trazer todas as explicações concernentes ao quarto EP e também todas as explicações concernentes à implementação do MC-MC. Como você implementou o MC-MC, como você utilizou o núcleo normal na implementação do MC-MC, como você ajustou a matriz de covariância sigma, quantos passos foram utilizados para esquentar a cadeia, qual o seu critério de parada, ou seja, quantos passos foram utilizados para calcular a função verdade W com a precisão desejada, etc. Apresentaremos agora uma demonstração curta de um resultado fundamental da teoria de cadeias de Markov, que se refere à convergência da cadeia para sua medida invariante. Seguiremos de perto o raciocínio feito por Andrei Andreevich Markov na primeira demonstração conhecida deste teorema. Consulte também o artigo de Sennetta, 2006, a que nos referimos no início da aula. Algumas notações a serem utilizadas nessa demonstração. Um módulo de um vetor x é o vetor com o módulo de seus elementos. 1 é o vetor de uns de dimensão apropriada. A norma de x é a norma 1 de x, que é a soma do módulo de seus elementos. O máximo de x é o maior valor de um de seus elementos. O mínimo de x é o menor valor de um de seus elementos. Max_diff de x é a maior diferença em módulo de dois de seus elementos, que também é igual ao máximo de x menos o mínimo de x. O primeiro resultado de que precisaremos é o lema do vetor de soma zero. Sejam z e x vetores em Rm. Z um vetor linha, x um vetor coluna, onde z é um vetor de soma zero. Isso é, a soma do valor de seus elementos vale zero. Então, o módulo de zx é menor ou igual a 1/2 de max_diff de x vezes a norma de z.
Vamos à demonstração. Z é um vetor de soma zero. Portanto, a soma sobre a parte positiva de Z de seus elementos é igual a menos a soma sobre a parte negativa de Z de seus elementos, que é igual a 1/2 da norma de Z. Podemos escrever o produto Zx, que é a soma sobre os elementos Zi, Xi, como a soma sobre a parte positiva de Z, de Zi, Xi, mais a soma sobre a parte negativa de Z, de Zi, Xi. O primeiro termo é majorado por máximo de x vezes a soma sobre a parte positiva de Z de seus elementos. E o segundo termo é majorado por mínimo de x vezes a soma sobre a parte negativa de Z de seus elementos. A soma de ambos os termos é igual a maxdif de x vezes 1/2 da norma de Z, como queríamos demonstrar. Consideremos V e W dois vetores de probabilidade, isto é, dois vetores não negativos, cuja soma das componentes vale 1. Seja P o núcleo de uma cadeia de Markov, isso é, uma matriz cujas linhas são vetores de probabilidade. Definimos a variação total entre os vetores V e W como 1/2 da norma da diferença de V e W. Em particular, podemos falar da variação total entre duas linhas da matriz P. O coeficiente de contração eta de P é definido como 1/2 do máximo valor da variação total entre duas linhas de P. O lema de contração afirma o seguinte: seja x um vetor coluna em Rm e y igual a P vezes x. Então, maxdif de y é menor ou igual a eta de P vezes maxdif de x. Segue a prova. Sejam I e J dois índices de linha em P. Yi menos YJ é o vetor ZJ vezes x, onde o vetor ZJ é a diferença entre a linha I de P e a linha J de P. P é uma matriz de probabilidade, isso é, suas linhas são vetores de probabilidade. Portanto, o vetor ZJ é um vetor de soma zero. Segue imediatamente do lema anterior que o módulo de yi e menos yj é menor ou igual a 1/2 de maxdif de x vezes a norma do vetor ZJ, que é menor ou igual a maxdif de x vezes eta de P. Concluamos nessa transparência a demonstração do resultado geral de convergência. Notemos que se V e W são vetores de probabilidade, a variação total entre V e W está entre os limites de 0 e 1, sendo atingido o valor máximo, 1, apenas no caso em que V e W têm suportes disjuntos. Recordemos também da transparência número 5, que se P é um núcleo m-dimensional, irredutível e aperiódico, então P a potência m é uma matriz totalmente densa. Segue-se que o coeficiente de contração de Markov do Brüchen, eta de P elevado a m, é estritamente menor do que 1. O lema de contrações sucessivas afirma que
eta de P elevado a N é menor ou igual a eta de P elevado a N, onde, por convenção, P elevado a zero é a matriz de identidade. A prova segue por indução em N, considerando que qualquer coluna de Pn, por exemplo, a késima coluna de Pn, nada mais é que a késima coluna da identidade multiplicada à esquerda n vezes pelo núcleo P. Dessa forma, a késima coluna da identidade sofre n contrações sucessivas. Assim sendo, o módulo da diferença entre o elemento na linha I da késima coluna de Pn e o elemento na linha J da késima coluna de Pn é menor ou igual que eta de P elevado a N vezes maxdiff da késima coluna da identidade, que é equivalente ao que afirma o lema. Finalmente, usando um argumento de análise, um argumento de compacidade, é possível mostrar que todos os elementos na késima coluna de Pm elevado a N convergem para um mesmo valor GK. Assim sendo, quando N vai para infinito, qualquer linha, por exemplo, a linha I, do núcleo P elevado a M vezes N, converge para o mesmo vetor G, que é também a autossolução do núcleo P. Este é, em essência, o resultado geral de convergência para cadeias de Markov. No último limite, consideramos potências de P da forma M vezes N, isso é, múltiplos de M. Este é um mero artifício de prova. Se V é um vetor de probabilidades, V vezes Pn é uma média das linhas de Pn. Se todas as linhas de Pn convergem para o mesmo vetor G, também a média de suas linhas converge para G. Assim sendo, no último limite, podemos multiplicar o lado esquerdo por cópias adicionais do núcleo P sem alterar o resultado. A parte de cima desta figura mostra a mais simples cadeia de Markov. Uma cadeia de Markov com apenas dois estados, S e S barra. Esta simples cadeia de Markov é totalmente determinada por apenas duas probabilidades de transição. Alfa, a probabilidade da transição de S para S barra, e beta, a probabilidade de transição do estado S barra para o estado S. As demais probabilidades de transição são as probabilidades complementares. 1 menos alfa, a probabilidade de transição do estado S para o próprio estado S, e 1 menos beta, a probabilidade de transição do estado S barra para o próprio estado S barra. Veremos a seguir que esta cadeia simples tem uma solução analítica para a sua autossolução. A parte de baixo da figura mostra uma cadeia complexa, com vários estados. Como muitas vezes fazemos em matemática, gostaríamos de reduzir o caso complexo ao caso simples já conhecido. O expediente-chave que utilizaremos com este propósito é o de particionar os estados da cadeia complexa em dois conjuntos, o conjunto S e seu complementar, o conjunto S barra. Consideraremos também uma cadeia simples composta de apenas dois estados, o estado agregado S e o estado agregado S barra. Qualquer transição na cadeia complexa de um estado no conjunto S para um estado no conjunto S barra será visto na cadeia simples como uma transição do estado agregado S para o estado agregado S barra. Qualquer transição na cadeia complexa
de um estado no conjunto S para outro estado no conjunto S será visto na cadeia simples como uma transição do estado agregado S para o próprio estado agregado S, e assim por diante. Utilizando recursivamente estes procedimentos de agregação e desagregação, construiremos uma prova do resultado geral de convergência para cadeias de Markov. Como bônus, obteremos ainda um algoritmo para computar a autossolução de uma cadeia complexa. Recordemos a forma analítica da solução de uma cadeia de Markov 2×2. Seu núcleo P pode ser expresso como a matriz 1 menos alfa, alfa, beta, 1 menos beta. E P elevado a n pode ser expresso como 1 sobre C vezes a matriz beta, alfa, mais delta elevado a n sobre C vezes a matriz alfa, menos beta, beta, onde C, a constante de normalização, vale alfa mais beta, e delta, o coeficiente de convergência, vale 1 menos alfa menos beta. Se delta é em módulo estritamente menor do que 1, então delta elevado a n vai a zero quando n vai a infinito. E o segundo termo da expressão de P elevado a n desaparece. Vemos assim que, nesse caso, para qualquer distribuição inicial V, a cadeia converge para a distribuição de equilíbrio G igual a beta sobre C, alfa sobre C, que é também a autossolução do núcleo P. Alfa e beta são probabilidades, portanto, números entre 0 e 1, de modo que delta, é fácil verificar, está entre menos 1 e 1. Assim, módulo de delta é igual a 1 apenas em dois casos extremos, quando alfa e beta são ambos iguais a zero, o que corresponde a uma cadeia fixa, que obviamente é uma cadeia redutível, e no caso em que alfa e beta são ambos iguais a 1, o que corresponde a um flip-flop, que troca de estado deterministicamente a cada tique do relógio. Esta é, obviamente, uma cadeia periódica. Nos demais casos, a cadeia é irredutível, aperiódica e tem como distribuição de equilíbrio a autossolução G. Analisemos agora o caso de uma cadeia de Markov P, irredutível e aperiódica, complexa, isto é, com M estados. Assim como na figura apresentada na transparência 17, particionamos os estados dessa cadeia em dois conjuntos. O conjunto S, contendo os estados de 1 até S minúsculo, e o conjunto complementar S barra, contendo os estados S mais 1 até M. Introduzimos agora o conceito de cadeia reduzida, R, para os estados em S. Em P, estados em S serão considerados visíveis, enquanto que estados em S barra serão considerados invisíveis. Olhando em R para uma trajetória tal na cadeia original P, filtramos apenas os segmentos da trajetória passando por S. Dessa forma, uma transição simples na cadeia reduzida R corresponde a um caminho com um ou mais passos na cadeia original P, da forma tal igual a IJ, ou tal igual a I, K1J, ou tal igual a I, K1, K2, J, e assim por diante, onde os estados inicial e final I e J são estados em S, e os estados intermediários, K1, K2, etc., são estados em S barra, que são, portanto, invisíveis. Antes de prosseguir, recordemos a série
ou expansão de Neumann para a inversa da identidade menos Q, onde Q é uma matriz ou operador linear, tal que Q elevado a n converge para zero quando n vai a infinito. A expansão da inversa de I menos Q é I mais Q ao quadrado, etc., ou a somatória de K indo de zero a infinito de Q elevado a K. A prova é imediata e se encontra na última linha dessa transparência. Basta expandir o produto I menos Q pela série truncada até o enésimo termo, obtendo I menos Q elevado a n menos 1, que converge para a identidade quando n vai para infinito. Consideremos agora o núcleo P escrito como uma matriz blocada, com blocos T, U, V e Q. O bloco T corresponde aos elementos da matriz P com índices de linha e coluna indo de 1 até S. O bloco U corresponde aos elementos da matriz P com índices de linha indo de 1 até S e índices de coluna indo de S mais 1 até M. O bloco V corresponde aos elementos da matriz P com índices de linha indo de S mais 1 até M e índices de coluna indo de 1 até S. E o último bloco Q corresponde aos elementos da matriz P com índices de linha e coluna indo de S mais 1 até M. Estamos agora em condição de escrever o núcleo da cadeia reduzida R. R é igual a T mais UV mais o QV mais o Q ao quadrado V, etc. Para verificar a validade desta equação, basta verificar as diferentes alternativas para uma transição simples na cadeia reduzida R, conforme explicado na transparência anterior. Usando a expansão de Neumann, podemos ainda escrever este núcleo R como T mais U vezes a inversa da identidade menos Q vezes V. Analogamente, podemos escrever o núcleo da cadeia reduzida R barra. Nesta transparência, vamos assumir que a cadeia original P tem uma distribuição de equilíbrio dada pelo vetor G com elementos G1 até Gm. Recordando, a distribuição de equilíbrio nada mais é do que a probabilidade de encontrarmos a cadeia P no estado I em um futuro suficientemente distante. Ter esta distribuição de equilíbrio G implica na possibilidade de fazermos as seguintes decomposições. Decomposições do quê? Decomposições da informação contida no vetor G. R é a cadeia reduzida onde apenas os estados em S são visíveis. Assim, condicionando em estarmos num estado visível dessa cadeia, vemos que sua distribuição de equilíbrio é dada pelo vetor contendo os S primeiros elementos do vetor G, renormalizado pela constante C de R, que é a soma desses elementos. Analogamente, R barra é a cadeia reduzida, onde apenas os estados em S barra são visíveis. Assim, condicionando em estarmos num estado visível dessa cadeia, vemos que sua distribuição de equilíbrio é dada pelo vetor contendo os M-S últimos elementos do vetor G, renormalizados pela constante C de R barra, que é a soma destes elementos. Finalmente, temos a cadeia A, 2 por 2,
onde apenas os estados agregados S e S barra são visíveis. Como A é uma cadeia 2×2, vimos na transparência 18 que temos uma fórmula analítica para expressar sua distribuição de equilíbrio, dada em função de alfa, a probabilidade de transição de S para S barra, e beta, a probabilidade de transição de S barra para S. As fórmulas para alfa e beta são dadas na penúltima linha dessa transparência. A fórmula para alfa pode ser interpretada como a soma sobre os estados I em S da probabilidade de encontrarmos em equilíbrio a cadeia R no estado I, vezes a probabilidade de uma subsequente transição em P do estado I para um estado J em S barra. A interpretação para a fórmula de beta é análoga. A possibilidade de fazermos as três operações de decomposição mostradas nessa transparência implicam na possibilidade de fazermos a operação inversa, isso é, na possibilidade de recompormos a distribuição de equilíbrio de P a partir das distribuições de equilíbrio da cadeia reduzida R, da cadeia reduzida R barra e da cadeia agregada A. Esta operação de recomposição é expressa pela equação mostrada na última linha desta transparência. Última linha a menos das notas de rodapé. As equações de decomposição e recomposição vistas anteriormente nos levam a um algoritmo para computar G, a distribuição de equilíbrio de uma cadeia P de M estados irredutível e aperiódica. Passo 1. Se M for menor ou igual a 2, podemos computar G diretamente. Caso contrário, isso é, se M for maior do que 2, passo 2A. Fazemos S a parte inteira de M sobre 2 e particionamos os estados de 1 a M em dois conjuntos. O conjunto S maiúsculo com os estados de 1 até S e o conjunto S barra com os estados S mais 1 até M. Passo 2B, computamos os núcleos reduzidos R e R barra. Passo 3, se S menor ou igual a 2 e M menos S menor ou igual a 2, computamos diretamente as distribuições de equilíbrio das cadeias reduzidas R e R barra e da cadeia agregada A. Passo 4, recompomos a distribuição de equilíbrio de P a partir das distribuições de equilíbrio das cadeias R, R barra e A. Passo 5, se no passo 3 ou S maior do que 2 ou M menos S maior do que 2, aplicamos esse procedimento recursivamente aos núcleos R e ou R barra. Esta transparência apresenta um código Octave ou MATLAB que ilustra de forma não recursiva o funcionamento do algoritmo de decomposição e recomposição. A última transparência desta aula lança um desafio para os alunos desta disciplina. Dê uma prova formal para uma cadeia P de M estados irredutível e aperiódica da validade do algoritmo de decomposição e recomposição. Note que a mesma prova deve servir para demonstrar propriedades gerais de convergência de cadeias de Markov. Na parte de baixo desta transparência, eu rascunho alguns argumentos heurísticos nesta direção. Sou grato às seguintes entidades que suportam minhas atividades de ensino e pesquisa: a USP, Universidade de São Paulo, o IME,
Instituto de Matemática e Estatística, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Ea, ea, ea.